Legal, obrigado, cara. Eu pulei o Maico aqui, o professor Maico, queria fazer uma pergunta, então daí o Maico faz a pergunta, e aí depois eu leio a pergunta aqui do Metamor de novo aqui, beleza? Vai lá, professor Maico. Ô, Gustavão aí, Igão, obrigado, né, pela aula. Veja, eu, tenho eu não sou da geografia, só para constar no protocolo, viu? Então a minha pergunta vai ser uma pergunta bem inicial, assim, mas pensando a partir da minha área, que é a filosofia, né? O Gustavo falava dessa noção de planejamento, né? Estou aqui em Curitiba, na década de 40, Curitiba passa por esse processo também, né? Naquele plano Agache, e a minha impressão é que a noção de planejamento, ela nasce justamente para deixar bem claro a territorialidade da cidade, né? Ou seja, olha, você faz parte dessa classe, ou desse segmento social, você fica aqui, você fica lá, você lá, então você tem um grande centro de desenvolvimento, e quanto mais distante desse centro de desenvolvimento, você menos acesso aos bens culturais, econômicos, enfim, você vai ter, né? Um pouco o que a gente percebe aqui em Curitiba na prática, ainda hoje, né? Quanto mais próximo das grandes vias, é maior a especulação imobiliária, maior é o capital envolvido, quanto mais distante, menos a cidade mais horizontal, não sei se esse conceito de fato existe, e menos acesso aos bens. Ou seja, a questão de fundo, tem como defender o planejamento se ele já nasce errado, né? Se ele já é um pressuposto de um sistema econômico que é totalmente excludente, ou seja, planejar não significaria também sempre excluir nessa lógica de mercado que a gente vive? Essa é a minha primeira pergunta, né? Queria que você discutisse um pouco comigo, assim, e vai um pouco na linha da pergunta do Guilherme ali, né? Se existe cidade que deu certo. Talvez nós que estamos aí nas franjas do capital, nunca vai dar certo, né? Ou vai dar certo no Alphaville, né? Que é algo que, inclusive, inconstitucional, né? Porque você não pode murar e dizer que tem uma rua no meio, porque a rua é pública, né? Então, é uma manobra do sistema para fazer com que alguns tenham acesso a outros. Ou seja, planejar significa sempre excluir. E a segunda pergunta ali tem a ver com um pouco mais a fala do Igor, né? Essa questão da fome, das sementes crioulas, ou seja, e aí eu retomo uma fala do Daniel na semana passada, né? Cara, é difícil dizer o óbvio, e o óbvio é que o sistema é montado para excluir. A pergunta é, nós que estamos aqui nessa sala, vocês que estão pesquisando, né? Como comunicar essas informações que para a gente é tão óbvia e parece que a população, de modo geral, ela é levada a uma noção de alienação tão profunda que você está passando fome e você ainda assim vai lá para o meio da rua defender o sujeito que vai te tirar o quilo de arroz logo na sequência. Então, vocês que conhecem as comunidades, vocês que pesquisam, eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós, existem esses modelos aqui que a gente pode ter uma certa, não digo esperança, né, mas um conhecimento de fato para nos fazer sair dessa bolha. Muito obrigado, esse reforço foi muito bacana escutar aí as informações. Posso começar? Pega fogo. Então, durante muito tempo o planejamento ele foi sinônimo realmente de exclusão. Mas nós temos escolas, sobretudo da geografia, até esse é um dos motivos da geografia se intrometer nessa área do planejamento, visto que ela é uma ciência ali que ela dialoga com questões físicas, com questões humanas também, para tentar, entre aspas, melhorar essa questão. Então, para a gente falar de planejamento urbano, muitas pessoas realmente encaram essa ideia de exclusão, mas existem mecanismos dentro do próprio planejamento urbano que tentam dialogar com todo mundo da cidade. Então, a ideia é que a cidade ela seja para todos. Infelizmente, até os casos que eu comentei de cidade planejada, a gente vai ver que realmente ela é extremamente excluente. Voltando aos exemplos que eu dei de Maringá e Brasília. Quem mora em Maringá, na verdade, né, são pessoas mais abastadas. O cara não tem grana, vai para Sarandi. Né? Brasília, mesma coisa, né? Eu não sei o valor do metro quadrado em Brasília, mas acredito que não seja nem um pouco, né? Nem um pouco barato.
Então, realmente existem mecanismos dentro do planejamento urbano participativo, por exemplo, com atuação muito forte de comunidades, de associação de moradores de bairros, né, para tentar dialogar com essas questões e não ter uma cidade que seja excludente. Você comentou de Curitiba, né? Talvez quem não conheça Curitiba vê Curitiba, capital ecológica, tudo muito bonito, né? Mas existe todo, né, um arcabouço em Curitiba que não é bem dessa maneira aí. Curitiba é tomado por muitos como exemplo, inclusive, de planejamento urbano, né? Visto os mandatos que tivemos de prefeitos passados aí, né? Diante dessa questão. A outra questão que ele comenta é do que era mesmo? A questão da comunicação dessas informações para além da bolha. Né? Como comunicar essa necessidade de acesso e de direito à cidade, direito à produção, direito ao alimento. Isso, é importante que todo mundo também seja participativo na cidade, né? A gente está no ano, inclusive, um ano importantíssimo aí, acredito que vai ter eleição esse ano, né? Mas que as pessoas, às vezes, ficam, ainda mais com relação às mídias sociais que nós temos hoje, né? Você ficar às vezes, reclamando, longe também não se torna importante, né? Eu sou muito da participação. O cara que mora lá no condomínio, é fácil dele reclamar. Mas quando tem a reunião lá do condomínio, nunca foi, né? Isso, infelizmente, é muito... Então, acho que é importante, quando você comenta essa questão da bolha, também sair da bolha. A outra questão, Marco, que você comentava ali, é a questão de modelos alternativos de agricultura, né? Eu queria voltar para a questão das comunidades tradicionais. Realmente, nós temos modelos, esses modelos, infelizmente, eles estão em visibilidade e invisíveis, né, pela mídia, mas com relação à agroecologia, sistemas de agrofloresta, isso são sistemas que realmente funcionam. Muitos têm lá uma volta ao passado, renegar uma série de questões tecnológicas, mas é o caminho. Então, a gente tem, na verdade, né, possibilidades aí, sobretudo dentro de técnicas agroecológicas, de produção de alimento saudável, e talvez muitas pessoas pensam, produz em pequena escala. Não. Na verdade, se produz em grande escala, é viável do ponto de vista econômico, viável do ponto de vista social, e é viável, sobretudo, do ponto de vista ecológico. A gente sabe que, infelizmente, você ter uma monocultura, nós temos exemplos clássicos no Brasil, né? O semiárido brasileiro foi construído através de anos de plantio de cana-de-açúcar. A gente mora aqui em Telêmaco numa área, né, do deserto verde muito grande, né? Então, a monocultura, na verdade, já se mostra como um modelo falido do ponto de vista ambiental. A gente pode discutir se ele é viável do ponto de vista do capital, né? Mas do ponto de vista ambiental, realmente já se torna como um modelo falido. Não sei o que o professor Igor acha disso. Oi, Igão. Agradeço ao professor Gustavo ter me passado a fala. Só um detalhe aqui, para complementar a fala do Gustavo, né? A Thalita disse aqui que Maringá tem uma política extremamente higienista, que empurra a população de baixa renda para a área metropolitana. A palavra higienista aqui, que é uma beleza, né? Dentro da perspectiva de planejamento que o reverendo estava falando ali. Prega fogo. Travou o piá. Que beleza. Ei, Gustavo. Então, aproveita o seguinte aqui, a Gisele complementou a pergunta assim, como sair da bolha quando não se sabe que está na bolha? Eu li essa pergunta e lembrei do reverendo na hora, né? Talvez o da filosofia aí seja a pessoa mais adequada realmente para responder essa questão, né? Fazendo aí uma associação com a caverna, né? Mas é complicado, isso é complicado. Debruçar sobre os livros, conversar, estudar, entender, sair da casinha, né? Olhar para os lados, é importantíssimo isso. Voltou, professor Igor? Voltei. Eu acho que eu já preferi sair antes de começar para não cortar. Eu acho que essa questão do planejamento que foi colocado, né? A gente sempre tem que saber, assim, o planejamento é feito por quem e para quem, né? E se a gente faz essa pergunta, a gente sabe para quem que está dando certo e para quem que está dando errado. A questão é que a gente teve aí na Constituição de 88 uma mudança significativa no monopólio absoluto dos interesses
da sociedade o fim do monopólio da propriedade sobre os interesses da nação. Então, a propriedade privada não é totalmente soberana, ela precisa se impor ao interesse social. Então, a gente pode desapropriar lotes, urbanos, a gente pode expropriar terras, não só porque não são produtivas, mas porque não cumprem a função social adequada. Então, isso é uma aberração para a sociedade brasileira. E que, desde que a Constituição de 88, por mais que tenha muitas limitações, ela iniciou um processo de democratização e de orientação das políticas públicas diferentes, mas que foi muito tímida, e que a gente percebe que assim que a Constituição de 88 ela foi feita, ela iniciou seu processo de desmanche. Então, vem a onda neoliberal da década de 90 e esmirilha o Estado brasileiro, o Estado de bem-estar social, aquela história toda, né? Então, acho que a pergunta como os sujeitos que são atingidos por todas essas políticas, e como nós, enquanto sociedade, podemos efetivamente planejá-la sobre o interesse coletivo, e não o interesse de meia dúzia, como lá Maringá, Londrina, essas coisas que é só o que a gente vê há 500 anos, né? Então, e aí a pergunta que o reverendo colocou ali depois, o que fazer, né, diante do estado de coisas que nós estamos aqui. Eu vou tentar ser bem rápido, assim, ó. Primeiro, a semente crioulas, assim, a gente pega um modelo, que é o do agronegócio, que é um modelo de 5 mil anos, de 50 anos, que julgou na lata do lixo todos os 5 mil anos, 10 mil anos de tecnologia que a gente desenvolveu. Então, a gente acha que desenvolveu um novo sistema dentro de que é uma falácia. Então, o futuro da agricultura em primeiro passo, não se negar, não negar seu passado, não negar sua história. E as sementes crioulas fazem parte dessa história. E, por fim, a agroecologia, ela pode ser executada em qualquer escala de produção. O agronegócio já está ciente disso. O agronegócio tem se interessado muito em produção orgânica. Então, a ideia não só a forma como produz, mas principalmente os sujeitos que produzem e como eles têm poder efetivo de decisão. Então, assim, o poder político sempre foi o poder econômico. Então, nós não podemos pensar um novo planejamento sem uma nova forma de fazer política. Só que pensar uma nova forma de fazer política, ela precisa ser uma nova forma econômica de se organizar a vida também. São indissociáveis essas duas questões. Então, o que fazer? Assim, acho que está para dividir em dois sentidos, né? Um é enquanto pesquisador, enquanto professor, estudioso, e outro é enquanto um ser humano, de fato, não um sujeito, um cidadão, como o pessoal gosta de falar. Assim, enquanto estudo, a gente precisa, ao máximo, acredito eu, levar quase que de uma forma positivista a luz, né? Que é uma escuridão absoluta. O obscurantismo é gigantesco, a alienação é imensa. E que acho que o que falta não é tanta ciência mais, sabe? Acho que o que falta é estar no outro campo. Acho que o que falta é a gente realmente encontrar, dentro de todas essas contradições que a gente vê, a crise econômica, os dilemas alimentares causados com o aumento de câncer, o aumento de envenenamento, o aumento do aborto, um aumento... a gente é capaz de começar a viver menos do que os nossos antepassados por causa dessa nossa alimentação. Então, a gente está ciente de que o alimento aumenta o preço, de que ele não alimenta como antes, de que a vida, as pessoas percebem, elas sentem o nível de colapso que nós estamos hoje dados. E que acredito que a gente precisa encontrar nessas contradições, nessas fraturas, as respostas de uma nova possibilidade. É dentro dos paradigmas que o agronegócio impôs a nós que hoje nós estamos onde estamos na proposta agroecológica. Então,
É dentro da desigualdade, é dentro do desemprego, é dentro da concentração de renda, que são os alicerces, mas, para encerrar, acima de tudo, a gente precisa, para talvez superar a nossa alienação, começar a identificar de fato os nossos inimigos. Porque os responsáveis por nós estarmos no estado de coisas como estamos não é o povo brasileiro que trabalha todo dia. É um bloco hegemônico do poder, alicerçado no Brasil, basicamente sobre os pilares do latifúndio, sobre os pilares dos monopólios, porque o que manda nesse país são os monopólios, estrangeiros ou nacionais, não importa, e a nossa relação totalmente submissa e dominada diante dos interesses internacionais. Não existe, a Casa Branca governa esse país por fora ou por dentro, de forma direta ou indireta, na marra, desde sempre, desde pelo menos os últimos 60, 80, 100 anos. Então, eu acho que a gente precisa identificar esse bloco de poder e a gente precisa saber que nós somos um bloco de poder, que é o bloco dos 99%. Porém, como ser feito isso, eu sei que, assim, muita disciplina. É necessário ação consciente, planejada, planificada, muita teoria, muita organização de base, muita democracia de base, o envolvimento massivo e diretamente vinculado ao interesse do povo brasileiro e que não seja uns burocrata, tecnocrata, trancado dentro de uma casa por 2, 3 semanas que eles vão sair com a solução em um projeto de país maravilhoso. Esse país vai mudar quando as pessoas conseguirem efetivamente desestruturar o poder econômico como está dado e reestruturá-lo de acordo com as suas necessidades. Beleza, Igão. Eu tenho mais 2 questões aqui, e aí eu acho que a gente deve já se encaminhar para o fim, né? Uma pergunta do André e uma pergunta da Luísa. Então, se alguém mais tiver alguma questão, por favor, aí se manifeste, tá? Eu vou ler aqui a pergunta do André, que é a seguinte: vocês acreditam que com o choque que a pandemia engendrou na globalização ou no livre comércio mundial, poderá haver um movimento em direção a produções locais e maior autossuficiência dos povos? Dado que esse é um problema global, a ONU poderia ter algum papel relevante nisso, ou ela estaria mais a serviço dessas corporações multinacionais? E aí eu acho que, se me permitem, aqui a pergunta que a Luísa faz é complementar, né? Ela pergunta se a reforma agrária poderia ser uma saída viável para o cenário pós-pandemia aqui no Brasil. Então, fiquem à vontade aí. Quer começar, Igão? Quer que eu leia de volta? Fique à vontade. Pode. Não. Uma é a questão da ONU, né, e da organização do mercado de alimentos por causa da pandemia. Eu não parei para pensar nisso, assim, mas, olha, primeiro, assim, a ONU não manda nada. As instâncias internacionais, infelizmente, elas estão sendo sabotadas e a gente vê pelas ações do Donald Trump, pelo protecionismo, e assim, acredito que isso é um caminho que não vai reverter tão cedo. Mas, voltando aí, não estou achando que a ONU não é um espaço interessante da gente ver possibilidades e contribuições. Pelo contrário, eu defendo a existência da ONU, por mais que tenha muitas críticas como ela lidou com a questão alimentar, devido à sua lógica mercantilista. Mas, então, eu acredito assim que realmente a pobreza vai fazer com que as pessoas busquem os alimentos mais baratos. E os alimentos mais baratos são os alimentos in natura, né? São os alimentos que não são processados, que não são ultraprocessados, que não passam por processo de conservação. Talvez a gente veja uma elevação da procura de alimentos frescos, né? E que, se o alimento é fresco, ele não tem como vir de muito longe, assim. Mas, infelizmente, eu acredito que, como toda crise, o que ocorre é o aumento da concentração. O aumento da concentração de renda, o aumento dos monopólios, e o que a gente vai ver vai ser um aumento da pobreza generalizada, um aumento da pobreza tanto dos trabalhadores da cidade quanto do campo, e
falência e a miséria como regra para os derrotados do comércio, do livre mercado, e no meio disso os monopólios comprando tudo, monopolizando tudo e vendendo para quem ainda consegue ser incorporado a esse mercado, né? E a reforma agrária, bem, para encerrar então, a reforma agrária ela é necessária desde que se você pensa numa sociedade democrática, a gente precisa pensar na reforma agrária. Ela mudou ao longo do tempo, né? Ela não é mais aquela reforma agrária que você pegava lá um latifundiário, picotava ele, né? Ele não, a propriedade dele, né? Às vezes ele ia junto, mas você picotava e distribuía aquelas terras, né? Como foram feitas as reformas agrárias mais clássicas, né? Mas hoje é muito mais complexa a ideia de uma reforma agrária. Ela não é só do lote, da propriedade, ela envolve uma estruturação desde a produção, troca, né, comercialização e consumo, como que o Estado e a sociedade vai priorizar a alimentação, estruturar ela. Então, reforma agrária é basicamente a gente entrar num campo racional. Pensar reforma agrária é pensar o seguinte, olha, a gente vai pegar todos esses nossos problemas sociais, econômicos e alimentares oriundos da nossa estrutura agrária e a gente vai reestruturá-la de uma forma racionalmente benéfica para o conjunto da humanidade. Então, a ideia é isso, né? Como pensar hoje a reforma agrária de 2020, né? Em plena pandemia. Eu sei que reforma agrária envolve propriedade privada. E isso eu acho que é algo que a gente precisa começar a se desapegar. A propriedade privada é a essência de ter nos levado a onde nós estamos. Na forma hoje do domínio do capital e tudo mais, a gente pode discutir a questão dos monopólios e redemocratizar a mídia e tudo mais, mas enquanto a lógica privada submeter a lógica coletiva, pública, a gente vai continuar essa desumanização acelerada que a gente tem visto. Então é isso. Beleza. O Gustavão quer comentar alguma coisa, Gustavo? Vamos lá. Mexer, né, com propriedade privada é mexer com a própria estrutura do capital, né? Um dos pilares mesmo do sistema é você ter a propriedade privada. Mas, na linha do Igor mesmo, eu vejo que essa pandemia vai gerar, né, está gerando já uma desigualdade e tende a aumentar ainda mais essas questões. Mas eu acho que isso tende, às vezes, a favorecer o pequeno lá. O pequeno agricultor volta a falar da agroecologia, da agrofloresta, aquele cara que consegue se manter, ter uma dependência de alimentação mesmo, talvez seja interessante. Essa questão mesmo da reforma agrária, eu vejo associada, sobretudo, né, aos movimentos sociais. Já foi comentado, né, sobre os movimentos sociais do campo aí. Pensar, né, o Igor comentou várias vezes sobre a questão da fome. José de Castro, um geógrafo, médico, na verdade, né, mas escreveu muito sobre geografia, já lá na década de 40, do século passado, falava da questão da fome, pensando que isso estava aumentando, mas ia ter um ciclo. E o Brasil, né, o quinto maior país do mundo, o país com mais terra agricultável do mundo, tem pessoas que passam fome, né? Isso, na verdade, não é um foco de preocupação da maioria das pessoas, porque são aquelas pessoas que não passam fome, né? Que existem que decidir o que é bom, o que não é. Daí se torna complicado, né? Mas acho importantíssima a reforma agrária. O Brasil tem uma concentração de terra sem igual no mundo. Talvez empate ali com a África do Sul, com o Paraguai, mas o Brasil é muito maior, né, do que esses países. Essa questão da concentração de terra, já vi, todo mundo sabe, né, de longa data, da própria divisão do país, né, nos primórdios, e infelizmente com o governo que é colocado aí, isso não é tema, não é pauta de discussão. Mas os movimentos sociais não param. Isso vejo que fortalece os movimentos sociais, né? E é um tema imprescindível, sobretudo pensando, né, no pequeno agricultor. E bem colocado pelo professor Igor ali, né? Você pensar na reforma agrária não é somente a distribuição de terra, né? Você pensar numa questão um pouco mais ampla, né, relacionada à educação, relacionada, né, à condição de vida dessas pessoas realmente no campo. Beleza, Gustavo. Vamos só combinar o seguinte, então, pessoal. O Matheus aqui quer fazer uma pergunta e a Gisele fez mais uma pergunta. E aí, eu faço
fazemos essas duas questões e eu faço a última, tá? Porque a hora já está um pouco avançada. Então, e aí a gente encerra, beleza? Então, o Matheus pergunta, a Gisele pergunta, eu pergunto, e o Roque salva no final, beleza? Matheus, quer fazer a pergunta aí? Prega fogo. Opa, primeiramente, boa tarde aí a todos aí, delegado, Gustavão, o Igor. Massa falar com vocês de novo aí. Os caras não respeitam, meu, não adianta, né? Parabenizar aí pelo espaço de debate, muito válido e extremamente necessário. A minha pergunta é mais sobre segurança alimentar, seria mais para o Igor aí, mas se o Gustavo quiser participar, também seria ótimo. Tá, levando em consideração aí, cara, essas questões de crescimento demográfico e consequentemente, o crescimento da produção relacionado à agricultura, sabe-se que o Brasil hoje em dia é o terceiro maior do mundo em produção, e grande parte dessa produção é externa, é para o mercado externo, é para exportação. Várias organizações aí, organizações sindicais, a própria ONU, como o André falou ali, a OMS, estão investindo aí em políticas públicas de segurança alimentar. Eu queria saber com você, Igor, qual que é a influência do mercado nessas políticas públicas, de que forma o mercado influencia e de que forma ele influencia também num possível, digamos assim, num possível padrão de consumo de um país e de que forma isso influencia na qualidade de vida das pessoas como um todo. Seria essa a minha questão. Não sei se você entendeu, Igor? Boa sorte lá, Igor. Uma tese de doutorado, pergunta do Pierre também. Eu acho que tem um conceito que eu citei rapidinho, mas que eu acho que ele é muito mais importante do que segurança alimentar hoje em dia, que é a ideia de soberania alimentar, a ideia de autodeterminação dos povos, efetivamente. Então, como que o mercado interfere, né? Como que ele contribui? O mercado, ele sabota, ele impede, ele se impõe, é uma ação constante de se impor diante de qualquer outra forma de estruturação da economia. Então, o mercado do monopólio, e que a gente sabe como vai, eles impedem qualquer forma distinta, alternativa. Eles não surgiram de forma espontânea. O mundo que nós vivemos, ele não surge de forma espontânea. O mundo que nós temos hoje, ele é fruto de imposições e imposições de grupos sobre a humanidade. Então, nesse sentido, a soberania acho que cai muito bem. A gente precisa efetivamente tomar as rédeas nas nossas mãos e constituir uma soberania de país diante dos interesses do mercado internacional, e temos aí como ser feito dentro das mediações. Cada país tem suas respostas, né? A China deu suas respostas, a União Europeia tem suas, cada um tem encontrado aí e feito suas questões, mas, assim, o crescimento demográfico, Matheus, ele realmente preocupa, mas, na verdade, não existe crescimento demográfico. O problema nunca, na minha opinião, talvez o problema nunca foi o crescimento demográfico. O problema sempre foi a internet, né? A Oi e todo o sistema de comunicação. Vamos ver se ele volta rapidinho, né? Que ele tem voltado bem ligeiro. Deixa eu ver aqui, a Gisele também faz uma nova pergunta para ele. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Daniel. Por favor. Existe uma teoria assim, da geografia da população, que ela fala sobre a questão do crescimento demográfico, né? Inclusive, ela é uma teoria que ela é refutada. Acho que uma teoria malthusiana. O Thomas Malthus, ele falava, né, que o crescimento da população ia chegar a um determinado ponto, então o Igor já voltou, deixa eu só concluir, que ia faltar alimento para a população. Mas essa teoria realmente ela já foi refutada, né? Então a questão das pessoas, por exemplo, passarem fome
não tem nada a ver porque tem muitas pessoas no planeta. E, na verdade, o acesso dessas pessoas, né? Durante as minhas aulas, eu uso esse exemplo, né? Lá na frente do mercado tem uma pessoa pedindo, está com fome. Não é que, na verdade, falta alimento. Falta, na verdade, o mecanismo dessa pessoa entrar no mercado, passar na prateleira e novamente passar pelo caixa, né? Então, essa questão, né, é chamada teoria malthusiana, que ela foi já refutada. Pode continuar lá, Igor. Para complementar o que o Gustavo está falando, né? Na verdade, é que a gente se acostuma com o cotidiano das coisas, mas a gente não percebe que a gente proíbe as pessoas de comer. Nós proibimos as pessoas de trabalhar. Então, aí a gente chama de desemprego, aí a gente chama de fome, mas, na verdade, é uma proibição do acesso a essas pessoas, porque elas... Então, assim, a gente pode ter 2 pessoas no mundo, Matheus, que se uma decidir escravizar a outra, vai ficar uma merda. Então, o problema não é a quantidade de pessoas, e sim como a gente se organiza, e sim como a gente redistribui as tarefas e redistribui as riquezas geradas do fruto do trabalho coletivo, que é isso, a gente é um grande formigueiro. Então é isso, o mercado ele age de forma agressiva e incisiva, se impõe, e não estamos nesse estado de coisas porque eles foram bem-sucedidos e chegaram lá naturalmente, foi porque é uma imposição de projeto societário mesmo. E o padrão de consumo, para encerrar aqui, o padrão de consumo, o consumo ele não determina a produção, é o contrário. É você criar determinada oferta de objetos e de mercadorias que as pessoas começam a ser incorporadas à oferta dessa coisa e se iniciam. Então, é um processo inverso. Você não desejava um iPhone 1000 na década de 80. Você, um camponês medieval, nunca acordou de manhã e pensou assim, puta, como faz falta um celular. A gente sente falta dessas coisas porque o mercado nos oferece a produção, a etapa produtiva as produz e a gente as consome e começa a sentir necessidade de tê-las. Então, o padrão de consumo vai ser fruto da como mais ou menos quem manda. Por isso que a soberania e a segurança alimentar é fundamental, porque você democratiza até isso. Você democratiza a escolha, a decisão, a diversidade do que é se alimentar, como se alimentar, que não é o que está dado. A gente é imposto, goela abaixo, através dos monopólios, esse padrão de consumo de alimentos, né? Ainda acha bonito.